Está no ar a primeira edição do Sala de Entrevistas 2018. E o primeiro programa, ele é extremamente especial. A gente já começa 2018 com um programa jogando o nível lá para cima, porque ela já foi cacique da aldeia Itati, situada em Morro dos Cavalos, município de Palhoça, Santa Catarina. Acontecimento raro, já que para os índios as decisões políticas são feitas geralmente por homens e as mulheres realizam apenas atividades secundárias. Ela também foi a primeira mulher da sua comunidade a se tornar professora e também a primeira a concluir um curso universitário. Além disso, conseguiu a aprovação do primeiro projeto pedagógico diferenciado de Santa Catarina, que é focado na educação escolar indígena, incluindo, claro, a língua tupi e conhecimentos indígenas, além das disciplinas tradicionais. Eu tenho a honra de receber hoje duas convidadas, a Querechu Itchapuru. Ela vai me corrigir, eu acho que eu falei errado, que é o nome indígena dela, mas ela também é conhecida por Eunice Antunes, a professora Eunice, e também tem a honra de receber a fotógrafa. Está aqui, ela que é a grande autora, idealizadora desta maravilhosa obra-prima que é a Maristela Giassi. Meninas, obrigado por ter vindo aqui ao Sala de Entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Acertei o teu nome, Eunice? Itchapuru. Itchapuru. Eu vou no meu início, você se importa? Não, tranquilo. Tá bom. Me traduz, o que significa o seu nome em Tupi-Guarani? O meu nome mesmo, ele significa uma gota de orvalho. Que lindo, uma gota de orvalho. Tá bom. Maristela Giassi é mais fácil de falar. Daqui, né? É daqui. Daqui. Tudo bem? Tudo bom. Que linda esta obra aqui, Maristela. Obrigada. Olha, fantástico. Essas fotografias eu gosto muito. Sabe quando eu comecei a gostar de fotografia? Na faculdade, uma professora, se não me falha a memória, foi a professora Nádia Couto. Isso já não pergunta quanto tempo atrás. Ela mostrou uma exposição de um fotógrafo holandês, eu não vou lembrar o nome dele, sobre pilotos de Fórmula 1. Só que ele mostrava as expressões dos pilotos somente através dos olhos, ou seja, o piloto estava no box pronto e aí ele abria a viseira para observar alguma coisa, ele fotografava o olho do piloto, sabia se ele estava com problema no carro, se ele estava preocupado com o desempenho dele, se ele estava satisfeito. Foi um negócio sensacional. A foto tem disso, né? Mostrar as características das pessoas. Tem. Você já ouviu falar dessa exposição ou dessa sequência? Eu não ouvi falar dessa exposição, mas eu tenho um filho que é piloto. Uhum. Então... E você como mãe, certo? Quando ele abre a viseira, você sabe se ele está contente ou não está. A gente sabe. Pelo olho. A gente sabe, né? Uhum. E essa exposição, a fotografia, ela tem que revelar uma história. Se a fotografia não te contar uma história, esquece. Uhum. Tá? A fotografia, ela tem o poder de registrar não só momentos históricos, mas como aqueles momentos íntimos. Como a fotografia, ela marca na vida da pessoa, é um negócio impressionante, não? Marca demais. Uhum. Marca para o fotógrafo e para o fotografado. Para o fotógrafo também? Sim. Não é só apenas mais um clique? Não. Depende como tu vê a fotografia. Se tu for fotógrafo de eventos, que tu fica clicando o tempo todo, é um tipo de fotógrafo. Uhum. A minha fotografia é diferente. Eu mantenho relacionamento com todos os meus fotografados. Uhum. Então, Eunice, com todos os índios, eu mantenho um carinho. Fotografei também as garis de Florianópolis, deu uma visualização assim, nacional. Alguns programas me convidaram, né? Uhum. Estive... E fotografei também as mulheres com câncer. Uhum. Então, o carinho que a gente fica com eles, com o fotografado, porque não é só uma questão de clicar, é uma questão de se entregar. Uhum. É entregar a alma, né, para eles, se entregar aquele momento inteiramente, e depois eles se entregam para a gente, porque a questão de ficar em frente a uma máquina é complicado também. É um relacionamento? Sim, muito. E muito no campo espiritual. Uhum. A pessoa tem que estar legal naquele dia. Ou ela vai ficar bem, porque ela tem que se... Para a foto ficar boa, para te sentir a alma da pessoa, ela tem que se entregar. Uhum. E aí
vem a questão do relacionamento que a gente já está falando. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e eu quero detalhar mais sobre esse livro, que eu dei uma pequena folheada, eu fui presenteado aqui, gente, e fiquei, olha, depois eu vou mostrar um pouquinho desse livro aqui, ela vai explicar, esse livro está correndo o Brasil numa exposição, Almas do Brasil, da fotógrafa Maristela Giassi. Mas deixa eu falar aqui com a Eunice. Eunice, quando eu recebi o release contando a sua história, eu fiquei impressionado, porque a gente sabe que na tradição indígena, como eu falei na introdução, geralmente as decisões políticas da tribo, né, se você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, elas são tomadas por um cacique, por um homem. E não se tem conhecimento, pelo menos público, de uma mulher que tem assumido esse papel. Você assumiu esse papel na comunidade onde você foi criada, enfim. E como é que foi essa experiência? O que você traz de experiência da mulher indígena no âmbito político dos nossos índios? Então, foi, na verdade, para a sociedade não indígena, foi uma quebra de tabu, né? Porque a figura do cacique, ele só foi criado pelo próprio branco, né? Branco, não indígena, para poder dominar toda a comunidade, né? Toda a tribo, como você fala, mas no nosso caso, toda a comunidade. A comunidade que fala. E as mulheres sempre foram mais difíceis, né, de ter esse contato, esse relacionamento com as pessoas de fora, até porque as mulheres, elas preservam mais a questão da língua materna, né? Eu fui chamada em 2013 para trabalhar na escola, porque eu já era, da minha aldeia, eu era a única mulher. Na verdade, eu era a única pessoa da aldeia, não tinha nenhum homem naquela época, na aldeia do Morro dos Cavalos, que estava em fase de formação do ensino médio, né? Então eu fui e o cacique da aldeia me chamou. O cacique, ele era líder também, né? Líder espiritual, que vocês chamam de pajé. Aí eu fui para trabalhar na escola, mas eu tive muita dificuldade. Porque eu era mulher e porque na comunidade as mulheres são mais quietas, são mais preservadas, né? E o pessoal que coordenavam a escola não era indígena. Então a ideia era sempre pegar o papel e entregar e falar para o indígena fazer, né? E na minha formação de família, eu sempre tive essa educação de como a gente tem um nome indígena, a gente tem que ser a gente mesmo, né? A gente não pode fazer a função do outro. E eu trouxe isso para a minha vida, né? Então, naquele momento, eu não me sentia quando eu pegava algo pronto para fazer, né? Junto com os meus alunos Guarani na aldeia. Então foi ali que eu fui começando a quebrar, né, essas regras. Tive que estudar muito a questão do direito indígena, decorar a questão da Constituição de 1978, os artigos 231 e 232. Decorar, que eu digo assim, eu pegava aqueles artigos em um dicionário e eu li aquelas palavras difíceis, né, que é o juridiquês, da lei, e traduzia ele numa linguagem mais simples para mim poder também explicar para o meu povo. Você queria falar numa linguagem que o seu povo entendesse. Isso. E aí, e numa linguagem que eu falo, né, que não é aquela gramática, né, da língua portuguesa e nem dessa linguagem jurídica, né, mas numa linguagem simples também, né. E foi aonde, assim, eu aprendi muito, assim, sobre o meu direito. E aí, depois que eu tomei posse disso, assim, eu comecei, né, a exigir isso, e a comunidade toda. Então, isso foi através do cargo de professora que a comunidade confiou isso, né, de me preparar e de me entregar essa função, né? Bom, mas você estava falando que entre os brancos ou os não indígenas houve aquele choque, não? Peraí, uma mulher. Mas e entre o seu povo, a sua comunidade, qual foi a reação? Então, a minha comunidade foi ela que me colocou, né? Então, assim, eu fui me formando ali, né, na comunidade, e ela me colocou quando ela viu que eu estava preparado para enfrentar, né?
Mas eu tive, sim, dificuldade no meio do meu povo, com as próprias lideranças, né? Porque a gente tem uma comissão de liderança Guarani no estado de Santa Catarina, e que todos são homens. E que todas as reuniões que aconteciam para falar sobre a questão dos direitos, né, política, assim, do direito indígena, eu era a única mulher que estava no meio dos homens, né? Então são 20 aldeias no litoral de Santa Catarina, desde o litoral sul ao litoral norte, né? Então eram 19 homens e uma mulher. Só você lá, mentira? Só eu no meio dos homens. E aí, assim, para mim era difícil, e para eles também, né? Para eles também era difícil, porque era estranho. Uma mulher ali, até o modo da linguagem dos homens estarem conversando, e eu tinha medo às vezes, né? Umas 3, 4 reuniões eu só ouvi. Eu tinha até vergonha de falar que eu era cacica, né? No meio dos homens, assim. Mas teve um colega meu, né, que era liderança, ele começou a falar: você tem que falar que você é cacique, você tem que dar suas ideias, porque você está ficando calada, né? Eu comecei a perceber, assim, que as decisões principais eram tomadas em rodas de conversa fora da reunião. O pessoal ia lá na resenha, depois só trazia o resultado para a reunião. Trazia o resultado, chegavam lá, a gente decidiu isso, né, e tal, e aí muitas vezes eu ficava fora dessas decisões. E aí, lá por umas tantas, eu comecei a entrar na rodinha dos homens, também, né? Ué. E aí, era uma linguagem, assim, né, dos homens, assim, tirando sarro de um, falando besteira para outro, tal, e aí quando eu chegava perto, o pessoal todo mundo ficava certinho. Assim, quieto, né? E aí eu comecei também a usar essa linguagem, né? E aí, até um momento parecia uma falta de respeito, mas depois começou a ficar uma intimidade, assim, com todo mundo, e aí virou uma linguagem de liderança, né? E aí eu comecei a participar das rodas também, né? E nas decisões. A partir dali, então, eu fui apoiada, né? Por todas as lideranças que eu poderia levar a voz da comissão também para falar, argumentar qualquer decisão, assim. Ô Maristela, como é que vocês cruzaram? Como é que o caminho de vocês se encontrou? Com a Querechú? Com a Querechú. Com a Querechú, na verdade, a história... A Querechú não sabe, ela vai saber agora. Eu queria fazer as fotos e várias vezes pedi para as outras aldeias me ajudar a chegar até a aldeia e ninguém me ajudou. Eu peguei o carro e fui. Sozinha? Sozinha. Não sabia o que enfrentar. Falei pro meu marido: tô indo para lá. Disse: tu vai sozinho? Se vou. Deu sorte que nesse dia havia um evento. Quer dizer, eu não sabia o que ia encontrar. De repente ia me colocar no caldeirão lá. Que a história, ela passa por aí. A gente não conhece, claro. não tem ideia. Quer dizer, se são bons, se são maus. Nunca alguém havia comentado dos índios, do Morro dos Cavalos, qual era o comportamento deles. E nesse dia deu sorte que tinha um evento na aldeia. Aí o que aconteceu? Eu acompanhei o pessoal, né? Aí conheci a Querechú de vista, falei assim muito rápido com ela. E pela primeira vez eu assisti uma palestra dos índios. Tu vê como a Querechú fala, né? Todos eles falam com a mesma propriedade. Todos os índios falam muito bem. Então, uma coisa que a gente pensa que índio não sabe falar, E quando cheguei lá e que via os índios fazendo os discursos, eu fiquei muito impressionada. Aliás, eu acho que eu nem respirei, entende? Fiquei muda, assim, E a máquina foi descarregando? Não, eu não fotografo assim. Ah, é? Não. A minha fotografia, como eu te falei, eu preciso da história, né? Precisa ter um conhecimento. Eu preciso, a pessoa tem que se entregar. Senão eu pego o celular e clico, como qualquer uma pessoa. E, então, essa foi a minha primeira história com a Querechú. Aí, já no segundo momento, eu encontrei a Querechú num evento e a gente marcou, né, que eu iria fotografar ela. Aí vocês já estavam bem amigas, né? Já estavam estreitando o relacionamento. E depois do evento, com as fotos, né? Então, é diferente, porque existem entregas, como eu falei, as duas, né? A do fotografado e da fotógrafa. E hoje a gente está
Legal. Está Sensacional. levando as histórias, né? Ótimo. O livro conta muito da Querechú, porque várias vezes eu saía de Sara, como eu moro aqui, passava pelo Morro dos Cavalos e eu sentia, eu vou entrar. Às vezes de noite, várias vezes cheguei na casa da Querechú à noite. E a Querechú sempre me contou as histórias. E tem umas histórias muito interessantes no livro. Legal. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, pode ser? Pode. Daqui a pouquinho eu volto falando mais desse livro e a Eunice, a Querechú, ela vai falar também da atual situação da comunidade indígena no Brasil. Como é que está esse povo? Está sendo bem tratado? E a situação aí entre as autoridades políticas e os índios? Como é que anda a assistência do povo que já habitava a nossa terra quando, em 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua turma chegou por aqui, se bem que diz tem os holandeses que chegaram, mas, enfim, daqui a pouquinho nós voltaremos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Olha aqui, ó, estou recebendo a fotógrafa, ela que realizou essa grande obra, uma obra literária, por que não? A Maristela Giassi e também a Eunice, ela que é a Querechú, é cacica que fala ou cacique? Quando eu estava atuando, né, de cacica. Cacica. Eu pedi que fosse chamada de cacica, né? Igual aquela moça que pedia chamar de presidenta? Isso, mesma coisa. Se ela tem o direito, também tem. É isso aí, você também tem. Me diz uma coisa, Eunice, Querechú, como é que está o teu povo? Está sendo bem assistido? O governo federal vem deixando a desejar? Porque o pessoal que acompanha a gente em outras regiões do Brasil não sabe, mas, por exemplo, os catarinenses acompanharam bem. Quando nós estávamos no processo de discussão de duplicação da BR-101, que passava justamente o trecho ali na comunidade onde está está a sua comunidade, na localidade ali, né, onde está a sua aldeia. E algumas pessoas criticaram muito, mas tira eles dali, é o progresso, tem que passar, enfim. Como é que está esse relacionamento do seu povo com o governo federal? Então, eu acho que como, né, a gente vive numa situação crítica na política atual, né, no Brasil todo, eu vejo assim que hoje todo mundo está recebendo, né, esse impacto do retrocesso do Brasil, né, nesse quadro político depois do falado do golpe, né, do dito golpe que teve. Nós indígenas, a gente desde 1500, né, como foi falado, a gente já veio sofrendo esse golpe e a gente veio dia após dia perdendo, né, nosso território, nossas terras, nossos direitos, né, várias lideranças foram assassinadas por conta das nossas terras e então hoje está pior, está bem pior, né? E o que pode ser feito para melhorar? Primeiro, assim, no meu ponto de vista, assim, como professora, uma das dificuldades que eu enfrentei e que enfrento ainda hoje bem forte no Estado é a questão deslegitimar o povo, né, da região. No Estado de Santa Catarina, a gente tem 4 povos indígenas, um diferente do outro. O Guarani, o Caigangue, o Xoclém e o Xetá. Então, são 4 línguas diferentes. Porém, quando a gente, né, se manifesta assim, para falar sobre a questão do direito indígena, na maioria das vezes as pessoas se surpreendem, né? Se surpreende e diz como que tem índio em Santa Catarina. A questão do Morro dos Cavalos é a mais complicada, né, aqui no estado, por conta da 101 e de outros empreendimentos que rodeiam, né, a questão da terra indígena. Vocês estão se sentindo oprimidos nessa situação? Muito oprimido e nossos direitos violentados e a nossa pessoa física também sofre essas violências, né? Então a gente tem a BR-101 foi assim uma
das questões, né, dessa situação que ele, para negar o direito, né, do nosso direito. Uma das questões que é falado bastante que não tinha Guarani ali no Morro dos Cavalos, apareceu os Guarani do Paraguai, né? Sempre ouvi essa história. Isso é verdade? A gente tem um território enorme, que ele pega Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, Brasil. A Venezuela não belisca um pouquinho? Uma partezinha do Brasil, do Rio Grande do Sul até Espírito Santo, que é bem ocupada com a nação Guarani, e uma parte da Bahia ainda, né? Então a gente hoje é o maior povo do Brasil. Aqui no Brasil a gente é o maior povo. Aí, quando eu vou explicar sobre essa questão de território, não foi nós que dividimos em fronteira, em países, em estado, em município, em cidade. A gente andava nesse território todo. Então, e todas as políticas de divisória, de separação, de limites, eles só foram conquistados através de guerras, né? Desde que chegou o europeu aqui. Então, hoje, não existe Guarani do Paraguai, Guarani da Argentina, Guarani do Brasil, existe o povo Guarani. A gente é uma nação. Guarani. A gente é uma nação, mas é diferente do Guarani do Paraguai, que oficializou a língua. Que a gente tem, nós somos o povo Buá Guarani, né? Que tem uma língua, uma crença e tem um sistema próprio, né? Então, tudo isso, né, que a gente tenta também trazer e informar, né, toda a sociedade dessa situação. Os políticos sabem disso, eles sempre souberam, mas eles usam essa desinformação para jogar para a sociedade, para que a sociedade caia em cima de nós indígenas, nessa questão da pressão mesmo, né, da discriminação e tudo que acontece contra nós. Legal. Deixa eu mostrar só uma, eu não vou poder mostrar todas. Aqui, Rael, mostra pra... Olha que coisa maravilhosa essa foto. André, tem como dar uma aproximadinha? Isso, vem aqui, porque eu achei essa aqui simplesmente... Eu vou abrir um pouquinho mais que eu não quero danificar o livro. Olha que coisa maravilhosa essa foto aqui. Pode abrir, é costurado o livro. Ele é costurado? Pode abrir mais? Pode abrir. Então mais um pouquinho aqui, ó. Olha só, gente. Essa aqui é só uma das fotos. Eu estava olhando aqui, eu que amo fotografia, eu fiquei maravilhado. Como é que... Você já explicou, enfim, esse livro está rodando o Brasil, mas como é que você fez? Não, deixa eu te explicar. Esse livro é um projeto, Almas do Brasil é um projeto aprovado pela Lei Rouanet, que esteve em exposição na França, no Louvre. Né? No Louvre? No Louvre. Esteve também na Bienal de Odivelas, em Portugal, e no Vaticano. Aqui no Brasil esteve em São Paulo, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Criciúma, Palhoça. E, na verdade, o projeto já se encerrou. E agora a gente parte para um leilão das fotos que estavam em exposição, que são 16, e o dinheiro vai reverter para as aldeias. Vai ser todo revertido para as aldeias? Tira os custos do leilão, né? E passa para as aldeias. Mas eu recomendo para quem gosta de fotografia, tem como ter acesso a esse livro, como comprá-lo, achá-lo na internet? Como é que faz? Não, somente nas exposições. E esse livro também não é um livro que é distribuído gratuitamente. E já tem poucos. É invendável. Sensacional. E talvez depois vai achar nas aldeias dos Guaranis. Dos Guaranis? Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você disse que tem que ter um relacionamento. Você tem que ter o fotógrafo e o fotografado. É assim que você diz, né? É assim. Mas a gente sabe que, por exemplo, quando eu conheci a Eunice, ela estava ali mais quietinha. Eles têm esse jeitinho, né? Depois, quando ela começou a falar, obviamente, ela tem toda a sua desenvoltura. Mas eles são mais quietinhos. Como é que você fez para... Abre o livro, a primeira página. A primeira? A primeira página. Essa não, aqui? Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Primeiro vamos lá. escrito. Primeiro escrito. Um índio jamais será um branco e um branco jamais será um índio. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho isso aqui. Página branca. Aqui. O silêncio? Lê a primeira e a segunda. Os índios conhecem o silêncio e não temem. É isso?
Para eles, o silêncio é mais poderoso do que as palavras. Interessante. Seus ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio e transmitiram esse conhecimento. E aí a gente vai indo embora. Vai indo. É isso? Então, exatamente isso. Foi esse o mistério? Foi esse o mistério. É que o índio, dificilmente, ele fala mais do que devia. Ele fala o suficiente. E tem uma parte lá que ele vai escutar sempre a gente falar, né? Mas tem uma hora que só deixa você, por educação, ele te escuta. Aliás, deixa tu falar, né? Ele não te escuta mais. Porque o que ele precisava de escutar, ele já escutou. Interessante. Eunice, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a Maristela chegou lá com essa corzinha, né? Chegou lá, vocês estavam no evento, chegou assim... Qual foi a impressão que vocês tiveram? É que quando a gente faz algum evento aberto, né, para as pessoas de fora irem na aldeia, ter esses acessos, geralmente as pessoas vão com câmeras e tiram várias fotografias, né, e tal, e essas fotografias vão e a gente não sabe, né, para que são utilizadas, né. Quando a Maristela veio lá na minha casa para falar sobre a fotografia, que queria tirar uma foto sobre de mim e tal, vestida a caráter, né, da tradição, né. Aí eu achei meio assim... Olha o que eu achei aqui. Peraí, tu já vai falar. Olha aqui. A caráter é isso? Isso. Tem um significado essa pintura? Tem todo um significado, né? Você pode falar pra gente? Posso. Então, essa pintura que tem no rosto ali é tipo uma patinha, tem três uma patinha. Ela é a pintura da mulher Guarani. Todas as mulheres Guarani, quando elas forem pintadas, você vai ver com essas patinhas. Ela simboliza a pata da saracura e ela é usada para proteger a comunidade, para proteger os guerreiros, né? Essa marquinha que você fala da pata é a que está na bochecha, né? Isso. E aquela listra vermelha no olho? Essa é proteção também. Proteção também. Não tem quando os soldados vão para a guerra que eles colocam um capacete, colocam um escudo, tem como uns que passam uma tinta preta no rosto. Tudo isso, né? Que tem legal. essa simbologia. Mas você tá falando, aí ela chegou lá, e aí? Então, daí quando ela pediu para tirar uma foto a caráter, como ela tem um significado bastante importante, eu não dei muita importância para Maristela. Como todo mundo. Você não deu bola para ela, pronto. Vamos. Eu falei assim, não, um dia, né, a gente pode tirar foto e tal, né? E aí não dei muita importância. Daí depois ela veio e mostrou na câmera dela um trabalho que ela fazia com as gari em Florianópolis e contou a história, né? Aí você já começou a pensar com... Nossa, que legal, né? E aí depois ela me mostrou uma tela, né, como que ela fazia aquelas fotografias. Aí você se convenceu. Eu vou fazer uma tela dessa, né? E aí então, até ali, né, na fotografia, depois com a tela pronta e tudo, eu achei maravilhoso, assim, o trabalho de fotógrafa. Mas, assim, o que eu me apaixonei mesmo foi pela questão do livro. O livro você gostou? O livro eu adorei, assim, que foi onde a gente teve o maior tempo de diálogo, né? E aí, nesse tempo, assim, foi onde também eu pude colocar para ser, né, para todo mundo, para poder ver, né, como que é a nossa história, né, nesse livro aí. Legal. Almas do Brasil, o livro que chegou a ser exposto no Louvre, e também, claro, essa história maravilhosa da Eunice. Repete para mim de novo o teu nome completo. Gotas de Orvalho, como é que se fala na sua língua? Itapuru. Itapuru. Acertei agora. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Foi maravilhoso a sua presença aqui. Obrigado. Agradeço. Maristela, por favor, né? Volta mais vezes aqui, né? A gente está tão pertinho. Olha, eu fiquei impressionado pela qualidade, não só do material, mas principalmente das fotos. Parabéns, Deus te deu um dom maravilhoso. Obrigada. Legal. Sala de Entrevistas volta na semana que vem e eu agora vou apreciar o livro que eu ganhei de presente. Tchau!